Boa tarde, bem-vindos ao Sim ou Talvez. Pode ser boa noite, ainda há pouco falávamos disso aqui, com o microfone fechado. 19 de novembro, bem-vindos, o meu nome é Luís Matias e comigo estão Patrícia Machado, Francisco Brito e Luís Pardal para o Sim, Não ou Talvez. Começamos com o primeiro tema do programa de hoje. 90 dias após as autárquicas é tempo dos eleitos escolherem o presidente da CCDR Alentejo, pois este cargo é mesmo eleito entre todos os que foram eleitos para as câmaras municipais e para as assembleias municipais. O presidente de cada uma das CCDRs é eleito por este colégio eleitoral, que no caso do Alentejo ultrapassa as 1000 pessoas. Mas quem pode ser o candidato ou que candidatos se perfilam? Saída Silva irá recandidatar-se, é o atual presidente da CCDR, e Roberto Grilo, ex-presidente e atual vice-presidente, indicado pelo Governo, irá avançar. Começo com a Patrícia Machado. Olá, Patrícia, muito boa tarde. O que se sabe deste processo, para já? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, ao Luís Matias, aos meus colegas de debate. Eu penso que se sabe muito pouco. A única coisa que se sabe é, de facto, como ele se procede, o que ele demonstrou desta experiência dos últimos anos. E a correlação de forças, naturalmente, que saiu das eleições autárquicas na região. Mas eu penso que este tema é sempre oportuno para revisitar, de facto, aquilo que ele significou. Tu dizias aí bem, portanto, a eleição e o número de eleitores que isto pode atingir, não é? Uma dimensão, de facto, ainda significativa entre os vários que têm esse poder, câmaras, assembleias e juntas, em toda a região. Mas eu diria assim, o único momento de verdadeira democratização para a criação destas eleições de CCDR é de facto o momento do colégio eleitoral em que se está a votar. Por de resto, já na altura, pelo menos aqui, portanto, procurámos trazer também esse tema quando foi a propósito da destruição das direções regionais. O que a vida veio demonstrar é, de facto, democratização para justificar a eleição para as CCDRs não tem, porque aquilo na prática é uma extensão do governo, é uma delegação do governo, não tem a autonomia, não tem a capacitação, não tem a legitimidade, digamos assim, política do verdadeiro colégio eleitoral que depois representa. Ou seja, é bom lembrar que esta lógica foi após, portanto, em 2018, quando, para bloquear mais uma vez a verdadeira criação das regiões administrativas, ou seja, a regionalização, como a Constituição consagra, e para dar cobro àquilo que era a transferência de encargos para as autarquias, nas áreas que a gente hoje a vida tem demonstrado o que isso significa para as populações e para o desenvolvimento do trabalho das autarquias. Portanto, se impediu a regionalização, transferiu-se os encargos com a chamada descentralização, que não é efetivamente uma descentralização, e criou-se este logro, diria assim, que é uma aparente democratização e eleição dos seus representantes, quando de facto quem manda, quem gera, quem decide é o governo. E se dúvidas houvesse, depois logo a seguir veio aquilo que foi a execução prática da verdadeira intenção disto. Portanto, encerraram-se as direções regionais, extinguiram-se da cultura, da saúde, da agricultura, com todas as consequências que estamos a ver, para as respostas em cada uma destas áreas e com os impactos para a região. E, portanto, eu diria, pouco se sabe. O que a vida tem demonstrado é que não mudará muito em função daquilo que depois são as reais competências e intuito e objeto das CCDRs. Vamos aguardar para ver que movimentações se prosseguem. Naturalmente, nós conhecemos a correlação de forças que existe na região e, portanto, não me parece que haja grandes novidades. Depois os protagonistas são os protagonistas, porque depois o que interessa de facto é o que é que eles executam e o que é que são as ideias que têm para isto, embora, volto a dizer, há muito pouca margem para aquilo que é a verdadeira capacidade das CCDRs em função da capa que lhe quiseram fazer, que lhe quiseram pôr, mas que na prática não é possível executar. Não tem essa autonomia. Naturalmente aquilo é uma extensão do governo, não há. Veio-se a comprovar. Francisco Brito, é um processo oculto ou não? Esta eleição para a CCDR. Vamos lá. Que candidatos se perfilam?
Muito boa tarde a todos, boa tarde à Patrícia, ao Luís Pardal e ao Luís Matias e boa tarde também aos nossos ouvintes. É importante dizer que a CCDR, independentemente de que áreas estamos a falar do nosso país, é um elemento estruturante no sentido em que trabalha não só com a parte dos fundos europeus, portanto desenha parte dos programas de financiamento, estrategicamente decide o que é que vai ser alavancado e desenvolvido no território que defende e neste momento, por via da descentralização do poder central, tem também um conjunto de áreas que são decisivas, não é? Da educação à agricultura, à cultura, são áreas muito importantes, isto numa lógica, e que até falámos aqui em tempos, de uma regionalização camuflada ou de uma preparação para uma regionalização que o governo de então do Partido Socialista tentou começar a implementar. Como o processo de regionalização é complexo, é polémico, decidiu ir por esta via, tentar dar mais peso às CCDRs para que se chegasse a um ponto em que se diz, ok, então já têm tanta coisa em mãos, tanta responsabilidade, mas depois acabam por ser só um pivô entre o governo e as autarquias, portanto mais valia que tivessem se calhar mais algumas competências para ter a tal autonomia que já aqui foi falada. E eu acredito que foi esta a estratégia inicial do governo de António Costa. E hoje em dia aquilo que temos é uma organização que já tem alguma escala, tem características, enfim, completamente administrativas, não é uma estrutura operacional, no sentido de não executa propriamente, é uma estrutura que tem, acima de tudo, quadros técnicos superiores que fazem avaliações de projetos, de medidas, enfim, fiscalização, e tem cerca, se não estou em erro, de 400 pessoas nos seus quadros, portanto já tem aqui alguma escala. E acima de tudo tem um peso muito político. O cargo de presidente é um cargo político, os vice-presidentes são cargos políticos e ao longo do tempo, e é importante também aqui sublinhar esta matéria, foi-se politizando a própria estrutura, que é uma coisa que eu acho que é profundamente incorreta, mas que aconteceu ao longo do tempo. Tanto que nós entramos na CCDR e percebemos, quer dizer, a quantidade de pessoas que está ligada politicamente a algum partido é absurda. E percebemos depois, analisando caso a caso, enfim, como é que se calhar alguns foram aproximando da CCDR e isso é uma coisa que eu acho que é preocupante porque quando falamos de desenvolvimento territorial, quando falamos de aplicação de fundos, quando falamos de áreas tão importantes para o nosso território, precisamos de, efetivamente garantir que as pessoas estão lá por mérito do seu trabalho e da sua competência e não por relações partidárias. Este eu acho que é um primeiro ponto, ou seja, aquilo que passa para fora e que sinto é que a CCDR acaba por ser um saco de gatos. E desculpem usar esta expressão, mas é isso efetivamente que passa para fora e que é dito pelas pessoas que lá trabalham dentro, porque acabam-se por partir serviços completamente por questões políticas e partidárias. E isto não é normal. Portanto, o presidente da CCDR tem aqui também uma função de conseguir fazer uma gestão interna para conseguir corrigir também esta situação. Por isso, acima de tudo, acho que deve ser uma pessoa consensual, ou pelo menos que reúne consenso das diferentes partes, que consegue reunir consenso dos trabalhadores da CCDR e que também consegue reunir consenso do ponto de vista político, porque vai ser um eixo estruturante com o governo. Agora, quem se perfila efetivamente para isto, nós sabemos que Ceia da Silva muito provavelmente estará a trabalhar para a sua reeleição. Sinceramente, não trazendo aqui nenhuma questão pessoal, não tenho, é uma pessoa que respeito, mas que não me parece que neste momento reúna as condições necessárias para continuar à frente da CCDR, talvez por algumas questões pessoais e também por aquilo que foi o desenvolvimento do seu trabalho, que foi muito centrado nos municípios e também aquilo que sinto também lá fora, enquanto autarca, é que a CCDR não está próxima das freguesias e isso para mim é um problema. A CCDR não pode estar próxima só dos municípios, tem que estar próxima das freguesias. E esta presidência atual não fez esse trabalho. E houve tentativas, houve conversas, houve provocações até para que isso acontecesse e nunca aconteceu. E vê-se até pelo quadro comunitário. Portanto, as juntas de freguesia podem se candidatar a espaços de cidadão que, enfim,
que na minha opinião, na maior parte delas até é um erro, porque depois o nível de investimento que a Junta tem que fazer a longo prazo não é compensado pelo Estado, para um serviço que é do Estado, não é da Junta de Freguesia, e não podem, nomeadamente, candidatar-se a intervenções no espaço público, seria algo que já devia ter avançado e que o Presidente C. da Silva sabia perfeitamente que era uma intenção das freguesias, foi alertado várias vezes para isto. Portanto, não me parece que seja a pessoa que neste momento reúna todas as condições pessoais e políticas para conseguir manter-se neste cargo. Agora, é importante perceber quem é que de outros partidos também pode avançar e eu, se calhar, na segunda volta posso ter mais alguma coisa sobre isso. Luís Pardal, boa tarde, bem-vindo e no teu entendimento este C. da Silva é um candidato natural a continuar no cargo, candidato natural a esta eleição, aliás, ou não? Olá, viva, boa tarde aos meus colegas de painel, ao Luís, aos nossos ouvintes. Eu já percebi que a Diana FM está com muito entusiasmo em descobrir quem é que vai ser o próximo presidente da CCDR. Portanto, agora... Temos de saber pelo menos quem são os candidatos. Pronto, pois mas é não isso. só nós, não é? Acho que pelo aquilo que percebemos, todos querem saber. E a questão é, até pelo que a Patrícia disse, será sim um processo tão oculto? Naturalmente. Não é? Ou tão dissimulado? Então, vamos por pontos. Portanto, o primeiro ponto relativamente a esse aspecto. Portanto, eu acho que não é nenhum processo oculto, o processo até é bastante claro, o método de eleição está absolutamente conhecido por toda a gente, as juntas de freguesia também têm um papel aí nesse aspecto, enquanto autarquias locais, e importa em primeiro lugar, quer dizer, também, julgo eu, consultar as pessoas, aqueles que são os primeiros envolvidos, se há essa disponibilidade, essa vontade, ou mesmo que não seja assim, ou seja, existe um método, as câmaras votam, as assembleias votam, as juntas de freguesia votam, e portanto... Mas para isso tem de ter candidatos. Tem de haver candidatos, mas nós já sabemos que há digamos que há o método que quem ganha as mais autarquias locais será a força política que poderá estar melhor posicionada para indicar e a partir daí encontrar-se um candidato que possa assumir esse papel. Neste momento eu não consigo dizer que será A, B ou C, ou se o próprio C. da Silva quer se recandidatar ou não, tem essa intenção, até poderá ter e poderá não ser esse o caminho. Portanto, o método é conhecido e é claro. Relativamente ao papel das CCDRs, elas são muito importantes. Eu queria dar aqui uma ou duas notas, que o anterior governo, portanto do PS, ele não tentou iniciar este processo, ele iniciou este processo e este processo é, de alguma forma também, no meu entendimento, uma antecâmara para a regionalização. Aqui nesta mesa há quem defenda mais e menos a regionalização. Agora não tenho dúvidas de uma coisa, a regionalização, apesar de estar na Constituição, não é uma coisa que agora vem por decreto. A partir de amanhã há um governo regional. Isto não funciona assim, quer dizer, seria um erro de design, na teoria pode ser muito bonito, mas seria um erro de design para as instituições. Ora, ao longo destes anos, aquilo que nós temos tido na CCDR é dores de crescimento que podemos discutir, e eu também concordo que em muitos aspectos na integração das direções regionais na CCDR deviam ter sido conduzidas de uma forma diferente. Devia ter havido digamos, quase com quase com um beatbook, como é que as coisas se processam e se devem impressionar. Pronto. Mas é que nem isso houve. Não, nem isso houve. Mas isso deixa para outras interpretações, que é outro assunto. Mas portanto, não há... há o reconhecimento, aliás, há o reconhecimento dessa dificuldade. Mas eu acho que é um passo positivo. É óbvio que nós nunca vamos ter um governo regional a atuar como uma Câmara Municipal, não é? Portanto, não é isso que se pretende. Agora, a CCDR tem um papel muito importante na coordenação das políticas regionais, na fiscalização. A CCDR também fiscaliza aquilo que são as práticas no nosso território, na gestão dos milhares de milhões de financiamento que vem para o Alentejo. Portanto, isto é muita responsabilidade e tem depois outro papel muito importante no apoio direto às autarquias, às câmaras municipais, às juntas de freguesia. Eu concordo com o Francisco, e aí as juntas de freguesia, o papel das juntas de freguesia não se pode desistir, pelo contrário, tem que haver um papel de afirmação
para que também na CCDR exista este claro reconhecimento, porque nós sabemos que Portugal tem um contexto único na Europa, mais nenhum país da Europa, da União Europeia, tem esta configuração administrativa das juntas de freguesia e, portanto, quando os financiamentos vêm da Europa, precisam eles, quando chegam aqui, de haver essa adaptação para este nível autárquico. E não pode ser esquecido e tem que se lutar para que isso, de uma forma afirmativa, para que isso aconteça. Mas depois há outro papel muito importante ao nível da monitorização das políticas públicas e cada vez mais agora porque temos a agricultura, a educação que foi há 2 semanas integrada na CCDR, portanto o próprio governo do PSD também não foi contra, digamos, esta linha, digamos, de construção de uma antecâmara dos governos, dos governos regionais. E portanto, eu diria para terminar o seguinte: a CCDR é uma estrutura política e eu não acho que esteja assim tão má, porque daquilo que vou falando aí na rua e vou contactando com pessoas, eu conheço imensa gente que trabalha no setor público e que faz parte até das suas ambições pessoais e trabalhar para a CCDR. É por isso que nós temos tido ao longo destes últimos anos, sobretudo dos últimos 3 anos, um esvaziamento de quadro pessoal público, por exemplo, da Universidade de Évora, da própria Câmara Municipal, que estão a querer ir para onde? Para as finanças, para a CCDR, e por algum motivo portanto aquilo se calhar também não é assim tão mau. Patrícia Machado, concordas que existem 2 candidatos naturais, Roberto Grilo e Célia Silva, a esta eleição? Poderá existir também uma terceira via? Eu não sei se há candidatos naturais ou não. Eu não tenho dúvidas nenhumas que naturalmente quer o PS, um é quer o presidente, PSD. O outro é um ex-presidente e estão os dois nesta presidência da CCDR. E isso, 2 partidos distintos, não é? Pronto. PS e PSD. Portanto, Exato. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas que quer um partido, quer outro, estarão a ver e a discutir aquilo que será o seu posicionamento e o seu apoio a possíveis candidatos que naturalmente estarão a discutir entre si, né, dentro dos próprios partidos. Achas que há uma disputa também dentro dos partidos para este... Dentro destes 2 partidos? Eu não vou falar pelos partidos em questão, mas daquilo que obviamente a gente conhece da prática, são muito mais... existem muito mais disputas e... Mas isso é saudável. Mas pronto, não no sentido naturalmente daquilo que é a legitimidade da discussão coletiva que há em cada partido e que respeito muito, que deve ser cada partido a fazê-lo e ter o seu método. Mas sim, há mais, portanto, figuras Mas não queria entrar por aí. Eu só queria aqui 2 ou 3 aspectos sem prejuízo de perceber a intenção da discussão e do lançamento deste tema hoje, e que naturalmente é uma questão que está aí mais tarde ou mais cedo em cima da mesa e que vai ter que haver pronunciamentos, não é? E acho que mais cedo do que tarde certamente começarão a haver movimentações que nos darão e nos ajudarão a ter essa clareza que o Luís aqui quer procurar trazer. Eu, da minha parte, não estou em condições de dizer coisa nenhuma, porque admito que o PS ou o PSD que estejam... Precisamente por isto que eu queria aqui só 2 ou 3 aspectos. Primeiro, aquilo que coloquei no início não tem qualquer intenção de dizer que isto é oculto, pelo contrário. Eu acho que o que tornou muito claro este processo é que, de facto, a origem, ou seja, a capa que lhe quiseram vestir, portanto, tornou-se óbvio que não tinha qualquer processo de legitimação democrática. Isto que o Luís aqui diz da antecâmara, vamos lá ver, isto obviamente acho que é estarmos a querer enganar quem nos está a ouvir, ou pelo menos iludir quem nos está corrijo, não é? Iludir quem nos está a ouvir, que há alguém aqui que esteja a propor que amanhã, por decreto, regionalização. Não só está na Constituição, como há muitos anos que se fala disto. E que já se teve muitas oportunidades, naturalmente, de discutir seriamente e de fazer um caminho para efetivar aquilo que verdadeiramente serve o país. Não estamos a falar só do Alentejo, mas é sobre ele que a gente aqui está a discutir, que serve efetivamente o país. Porque mesmo dentro da região, e por isso a questão das regiões administrativas, a realidade não é igual. E, portanto, o que esta experiência da CCDR demonstrou é que isto não é um governo regional, é uma extensão e uma sucursal do governo, que quem decide não é cá, na região, é o governo central, seja ele qual for, neste caso é a AD, antes era o PS, e que serviu de pretexto
para justificar que estava o tal caminho que o Luís aqui falava, para uma possível, hipotética, prometida, qualquer dia que nunca mais chega, regionalização, e que deu cobro àquilo que verdadeiramente o PS e o PSD na altura queria, sim, os dois, que era a questão da transferência de encargos, depois de terem destruído não sei quantas freguesias, portanto, retirando-as às populações. Portanto, esse caminho vinha já do Relvas, né, do PSD, depois o PS, que sempre teve contra a regionalização efetivamente, portanto, colocou esta questão da CCDR e, portanto, houve sempre pretextos, ou é melhor ser o referente, pois era. E, portanto, há naturalmente uma intenção de não construir de facto aquilo que as populações, as regiões, em função da realidade concreta. E, portanto, isto não é um governo regional, não tem aqui nenhuma intenção de ser um processo oculto, pelo contrário, é mais transparente que isto, veio-se a confirmar que não há, portanto não há efetivamente uma descentralização, pelo contrário há uma concentração dos poderes efetivos e das decisões no plano central e que depois há uns mecanismos que são criados para iludir, que neste caso as CCDRs. Mesmo esta desculpa dos fundos comunitários, o programa Alentejo 2030 ainda só vai em 12,5% de execução, de nem sequer os projetos aprovados não chegaram aos 50%, são 46%. E mesmo quando anteriormente até tinham sido executados. Ou seja, não foi preciso CCDRs para haver, de facto, mesmo se quisermos trazer a questão dos fundos comunitários, que eu não estou a desvalorizar, mas não deve ser essa a questão central para o desenvolvimento de um país e de um território. Mas mesmo querendo trazer esse argumento, ele veio-se a comprovar que não foi a questão da existência da CCDR que alterou. E mesmo dentro disso, só se a gente não quiser discutir tudo, porque o Alentejo é muito diferente nos seus territórios. E a gente sabe para onde é que estão a ser canalizados o sumo e o essencial desses fundos. Portanto, é para Sines, é para aqueles projetos que ali existem, porque naturalmente há diferenças muito grandes daquilo que quer que são as necessidades, e aqui foi dito e bem, olhando para os territórios, desde as freguesias, aos concelhos, a visões estruturais e desenvolvimento estratégico das regiões em si, de como é que elas se podem potenciar. O exemplo da linha ferroviária Sines-Caia, volta e meia trago isto, mas de facto a gente não pode aceitar ficar a ver passar comboios, né, de Sines para lá para o centro da Europa. Como é que isso serve a região, o território? E, portanto, essa visão estratégica, naturalmente, tem que ser chamados as estruturas, as entidades, as forças vivas e as populações a darem a opinião a partir das características que são naturalmente diferentes e distintas entre si. Não é igual ao Estrela, a Castelo de Vido, ou a Sines ou a de Mira. Indo por aí, Francisco Brito, o próximo presidente deve ser alguém que assume um papel político neste aspecto mais relevante, portanto até de implementar a regionalização, aqui como a Patrícia defende, de ser uma figura mais política, se me faço entender. Eu acho que deve ser uma figura mais política, se a essa política figura também política, na tal esfera pública também. Sim, se essa visão mais política se vai converter numa matriz de defesa da regionalização ou não, acho que depois tem a ver com as próprias características da pessoa e até a sua proveniência política e partidária. Parece-me que deve ser alguém mais reivindicativo, independentemente da sua visão. Portanto, à partida, assume-se que muito facilmente ganhará alguém do Partido Socialista ou apoiado pelo Partido Socialista, porque tem mais autarquias, portanto tem mais eleitos no Alentejo todo, por isso será mais fácil assim. Aquilo que sinto é que neste quadro, e olhando para uma possível candidatura do atual Presidente, isto pode não ser assim tão linear. Porque eu não sei se o atual Presidente consegue convencer a maior parte do eleitorado do Partido Socialista, dos eleitos locais do Partido Socialista. Este é um primeiro ponto. E eu deixo em cima da mesa até uma provocação que tem a ver com conversas que também temos vindo aqui a ter, e quem acompanha o nosso programa certamente fará essa associação. Se o candidato
que eu creio que ainda pode ser. Portanto, acho que não há limitações à apresentação, só tem que ser maior de idade e tem que ter uma licenciatura. Portanto, pode ser qualquer um, independentemente das funções que desempenha na atualidade. Eu pergunto se Carlos Zorrinho apresentar uma candidatura a presidente da CCDR, se tem ou mais, tem menos ou mais eleitores com ele do Partido Socialista do que Seio da Silva. Coloco esta provocação em cima da mesa, até porque sabemos que a matriz do professor Carlos Zorrinho seria esta, portanto, seria a presidência da CCDR. E eu até acho, na minha opinião pessoal, no quadro do Partido Socialista, portanto, olhando para as pessoas do Partido Socialista, acho que é a pessoa melhor posicionada para esse cargo. Muito melhor do que o atual presidente. E acho que o próprio também estaria mais feliz com esse lugar do que na presidência da Câmara. Isto não é uma provocação. Estás a encaixar a provocação. Isto é encaixar a provocação. Atenção que esta parte não é uma provocação. Eu estou a dizer aquilo que acho dentro do quadro do Partido Socialista e acho que é o que o próprio tem vindo a defender em público e as pessoas também sentem isso. Acho que é uma questão até bastante óbvia para quem acompanha estas questões políticas. Portanto, eu acho que há esta possibilidade ainda. Portanto, pode haver aqui alguma surpresa neste aspecto. Portanto, acho que nenhum destes panoramas está fechado. Da mesma forma como um dos panoramas possíveis dentro do Partido Socialista é da própria vereadora, que foi vice-presidente até há 3 semanas, Carmen Carvalheira, de poder candidatar-se a essa mesma presidência, até porque quem também acompanha de mais de perto a vida da CCDR sabe que foi ela que muitas vezes assumiu os papéis de liderança interna e até de liderança externa em representação da CCDR em muitos momentos que o atual presidente não pôde estar. E por isso há aqui estas possibilidades em cima da mesa e neste momento, se existir aqui se o PS partir nesta situação e se houver 2 candidaturas, acredito que depois eventualmente há aqui uma possibilidade para uma eleição de alguém de outra cor partidária, de outra cor política. Aí eu acho que Roberto Grilo é das pessoas melhor posicionadas pelo conhecimento e pelo currículo que tem. Parece-me que é uma pessoa que não tem anticorpos, ou dentro de todas as funções que desempenhou e que foram funções pesadas do ponto de vista político, exigentes, nunca ganhou grandes anticorpos, e isso é fácil, como todos sabemos, é fácil ganhar anticorpos em qualquer situação. Acho que pode-se posicionar facilmente para isso, mas vamos ver também o que é que o tempo nos mostrará e se realmente o PS vai unir em torno de uma candidatura ou de uma recandidatura de Seio da Silva ou se vai apostar em Carlos Zorrinho ou Carmen Carvalheira. Luís Pardal, achas que o Francisco está a querer desmantelar já a Câmara de Évora assim que a variação tomou posse? Como é que respondo ao Francisco? Eu pensava que o Francisco é arquiteto, ou seria arquiteto e presidente de junta de freguesia, mas afinal eu concluo que ele é um guionista, ou é dramaturgo, ele escreve novelas, ou escreve peças de teatro, então, de certeza. Não são cenários possíveis. Não, são cenários, de facto, numa boa peça de teatro, esse argumentário eu acho que resultava bem. Agora, numa realidade prática, quer dizer, isso não é um cenário que está em cima da mesa. Se votavas em Carlos Zorrinho ou votavas em Seio da Silva? Não, eu não acho que teria que pensar sobre em quem é que poderia votar, porque esse cenário, de facto, é absolutamente irrealista e isso não irá acontecer. Agora, eu acho que será importante haver uma avaliação crítica do mandato do atual presidente da CCDR, portanto deve haver essa reflexão crítica e concluir-se que a escolha ou a pessoa melhor posicionada que poderá estar para a CCDR deverá ser aquela que apresente melhores condições para, de facto, elevar a CCDR ou acompanhar a CCDR neste patamar tão importante que tem na nossa região, no nosso território e nos fundos. Há bocadinho estávamos aqui a falar de fundos da execução. Os fundos não se gastam sozinhos. Os fundos precisam de um tecido empresarial que tenha a capacidade, de facto, para investir e para aplicar bem os fundos comunitários que há e, naturalmente, as autarquias, as câmaras municipais têm que acompanhar. Não podemos ter, se todas as câmaras municipais fossem como a de Évora do anterior mandato, então nós não gastávamos praticamente aí então nenhum fundos, porque não houve capacidade da Câmara de Évora para captar os fundos comunitários que poderia ter beneficiado. E, portanto, voltando aqui ao princípio,
o posicionamento da CCDR quanto à sua eleição. O PS blindou esta estrutura da nomeação política. Porque se a CCDR continuasse como era, digamos, antigamente, em que era uma nomeação direta do governo, aí sim, em primeiro lugar, estava mais refém ainda do governo central. Atualmente, isto decorre do processo eleitoral das autarquias e, portanto, este é uma extensão, é um reflexo de um processo democrático que foi a escolha de todos os alentejanos. Os alentejanos votaram nas juntas de freguesia e nas câmaras municipais. Numa região. Este é um método de eleição. A partir daí abre-se todo um caminho e não é só para a CCDR, é para a CIMAC, é para outras estruturas, até, enfim, numa escala absolutamente diferente, mas até mesmo para a Associação Nacional de Freguesias e, portanto, estamos a falar deste aspecto, naturalmente que o PS aí está melhor posicionado e, portanto, eu espero que a pessoa que vá candidatar-se à CCDR seja uma pessoa que, em primeiro lugar, seja consensual, isso é importante, porque não interessa só convencer as câmaras do PS. Então achas que só haverá um candidato? Quando surgir, será só um candidato? Eu acredito que pode haver... eu acredito que poderá haver... Irá surgir já de uma negociação de bastidores antes de aparecer publicamente. Eu acredito que deve de haver um candidato que seja consensual. Ok? Porque não será positivo para a CCDR haver um candidato ou dois candidatos ou haver uma mensagem de que as câmaras municipais estão partidas, estão em desacordo. Porquê? Porque a CCDR tem que ser um ponto de união do território, independentemente das forças políticas. Portanto, não deve ser um candidato que vá colher só apenas nos eleitores do PS. Na minha opinião, tem que ser alguém com capacidade agregadora. Agora, a partir daqui, podemos fazer muitas interpretações, mas eu acredito que será importante. Dou um exemplo, a uma escala completamente diferente e numa estrutura completamente diferente. A CIMAC. O Carlos Jorrinho foi eleito por unanimidade para a CIMAC. Isto é um sinal positivo. Agora, caberá ao Carlos Jorrinho acompanhar este mandato que lhe foi dado por unanimidade. Portanto, é importante. Isto foi uma mensagem muito importante. E na CCDR espero que seja um caminho idêntico, não com o Carlos Jorrinho, mas pronto, não sei se é natural. É histórico, não é? A Câmara de Évora. Pronto, sim, mas não sei se é natural porque não temos histórico recente da CIMAC ser eleita por unanimidade. Aliás, pelo contrário, até havia esta coisa de ser partida em 3 e qualquer dia era partida em 4 ou em 5. E, portanto, na CCDR, esse caminho é importante, na minha opinião, é um caminho importante de então o perfil não será de uma pessoa que possa ter uma ação política mais visível ou mais ativa? Poderá ter e deve ter, eu acredito que deve ter. Mais ativa é um sinal positivo, não é? Nós quando somos ativos isso é bom, é uma coisa boa. E é importante dizer o seguinte, a CCDR não é só o Presidente, a CCDR é o Presidente e tem os Vice-Presidentes que têm formulações de nomeações diferentes, inclusive um Vice-Presidente é uma nomeação do Governo. Portanto, exato, há possibilidade de encontrar aqui um caminho convergente e eu acho que é importante encontrar-se um caminho convergente. Das eleições para a CCDR Alentejo, partimos para outro tema, o tema que nos traz a Patrícia Machado. O pacote laboral, o anúncio sobre a discussão com mais de 100 alterações, queria profundas alterações nas relações laborais. O que está verdadeiramente em causa com este pacote, no momento em que foi convocada a greve geral para 11 de dezembro, pergunta à Patrícia, que traz certamente a sua resposta. O que é que está aqui em causa, Patrícia? Sim, eu acho que hoje cada vez é mais claro e geral aquilo que é uma percepção do que é que de facto está aqui em discussão e dos conteúdos do pacote laboral apresentado e que eu diria assim é uma autêntica declaração de guerra aos trabalhadores. Pronto, o que existe já não é bom, com alterações profundas desde o início da legislação laboral, que do ponto de vista jurídico, naturalmente, ela foi criada para
segundo a Constituição, para salvaguardar o elo mais fraco da relação laboral, que naturalmente é o trabalhador. E eu acho que isto se pode-se sintetizar, na minha opinião, a uma questão, que é as entidades patronais, portanto, já têm na sua posse a possibilidade de gestão das mercadorias e daquilo que é, ou seja, põem e dispõem daquilo que é os bens e as mercadorias. E o que isto abre portas é pôr e dispor da vida de quem trabalha. Porque o que ali se traduz nas mais de 100 medidas que ali estão propostas, que não devem ser vistas à peça, na minha opinião, têm que ser vistas em conjunto, que sabemos também que algumas delas foram introduzidas de propósito para que depois se façam cair, dizendo que afinal conseguimos eliminar na negociação algumas, mas mantendo lá a espinha dorsal daquilo que é muito mau. E, portanto, eu acho, desde já, deixo aqui a minha opinião, acho que aquilo não tem transformação possível, deixando cair esta ou aquela, na minha opinião, aquilo é mesmo para deitar abaixo. Mas, de facto, aquilo eterniza a precariedade. Portanto, ela hoje já existe e é muita, desde aquilo que é a alteração dos tempos dos contratos termo incerto e dos contratos temporários, que podem ir até 15 anos. Portanto, 5 anos, renovados por mais 2 vezes. Portanto, um trabalhador pode estar 15 anos em situação precária e 15 anos, naturalmente, está a ocupar um posto de trabalho, que é necessário naquele local de trabalho ou naquela empresa. Tem a questão dos recibos verdes, naturalmente, com alterações, criando cada vez mais dificuldades a quem muitas vezes está há anos nesta situação dos recibos verdes. Estamos a falar de uma desregulação ainda maior dos horários de trabalho. Repondo a ideia do banco de horas individual, o que faz com que se aboca a toda a hora a falar das famílias e da necessidade, da natalidade, e é um facto, mas depois põe os trabalhadores a poder ter que trabalhar, se o patrão assim entender, até 50 horas semanais. Até 50 horas semanais. Institucionaliza e banaliza o trabalho por turnos. E com exceção daquilo que naturalmente não pode deixar de ser trabalho por turnos, nos hospitais, na energia, portanto, mas para produzir asas de aviões, ou batatas fritas, ou compostos de automóveis, não é necessário fazer trabalho por turnos, a não ser, naturalmente, explorar, rentabilizar, lucro. E o problema, antes que se diga, não é a diabolização da capacidade e do desenvolvimento financeiro e económico das empresas. É à custa do quê e de quem. E, portanto, isto cria enormes dificuldades na questão da conciliação da vida pessoal com a vida profissional. Nós estamos a falar de alterações que efetivam e legitimam o despedimento sem justa causa, ou introduzir lá cláusulas, nomeadamente esta ideia de que um despedimento ilícito, ou seja, sem justa causa, se o trabalhador decidir recorrer aos tribunais, mesmo que o tribunal dê razão, deixa de estar obrigada a empresa a reintegrar o trabalhador. E, portanto, isto é abrir e escancarar portas à possibilidade de despedimento sem justa causa de milhões de trabalhadores. Não é a possibilidade que está. Aliás, ainda há pouco tempo uma pessoa insuspeita do PSD dizia, do PSD, pronto, tem funções, mas que dizia, é bom que se perceba que isto vai tocar todos os trabalhadores, ou seja, fica à discriminação de uma empresa e de uma entidade patronal se quer ou não arranjar motivos para despedir, para despedir aquele trabalhador. Não gosta, incomoda, tem alguma coisa. Portanto, fica a ser possível despedir sem justa causa, porque há o despedimento. Hoje a lei já facilita e muito o despedimento, ao contrário do que se diz. É muito fácil hoje despedir trabalhadores, mas o que aquilo vai mais longe e mais fundo é que sem justa causa qualquer patrão ou empregador pode fazer isso. E, portanto, para além de outras matérias, naturalmente, de fragilizar muito mais a organização dos trabalhadores por aí fora. E, portanto, o que está é muito mau, para não falar das questões da amamentação, do direito a estar com os filhos, do luto gestacional, mas que, diria assim, sendo altamente gravosas, são daquelas que se está mesmo a ver que é para deixar cair, lança-se essa questão para gerar inquietação e depois vai-se deixar cair, e mantendo lá aquilo que é o osso e o problema de fundo no pacote laboral. E, portanto, acho que é com toda a legitimidade que isto está a criar indignação, protesto
que não poderia deixar de ser, naturalmente, aquilo que foi a reação da convocação por parte da CGTP, da greve geral, e à qual a UGT já se juntou, porque a gente sabe que as greves gerais não são convocadas por dar cá aquela palha. E, portanto, a última foi há 12 anos, se não estou em erro. E, portanto, sim, foi há 12 anos. Portanto, este é um direito que existe e que também está a procurar ser atacado com aquelas propostas, que é a limitação do direito à greve e dos serviços mínimos em tudo, e mais um par de botas, mas, portanto, ela não é convocada por acaso, e acho que cada vez está mais claro, transversal e à escala, digamos assim, de massas, portanto, com mais preocupações de muitos setores de atividade com o que aí está, e, portanto, é não só legítimo esta luta e este protesto, como acho, na minha opinião, que é absolutamente indispensável que este pacote não passe, porque isto vai desconstruir muito a vida de quem trabalha e de quem produz e que gera a riqueza do nosso país. Francisco Brito, o que é que está em causa com esta proposta do Governo e que leva à convocatória desta greve geral para o dia 11 de dezembro? É importante referir que aquilo que está em cima da mesa neste momento é um anteprojeto. Foi apresentado há alguns meses atrás, depois de uma reunião do Conselho de Ministros, e foi colocado em cima da mesa com o objetivo de ouvir a concertação social, de ouvir os partidos e de construir uma proposta alargada para que se consiga reformar o Código do Trabalho e a forma como a nossa legislação está feita dentro desta matéria do que é o trabalho em si. E é importante pensar isto, é importante modernizar a nossa legislação. Não é aceitável que nós habitualmente, portanto, no nosso dia-a-dia, quer nas empresas, quer no setor público, continuemos a verificar situações e que batem todas na mesma matéria, batem todas na questão de a lei não permitir, portanto, nenhum tipo de flexibilização. E eu vou dar um exemplo um bocadinho mais concreto para que se consiga perceber onde é que eu quero chegar. Imaginem um determinado funcionário que trabalha no setor público, eventualmente numa autarquia, e que presta um mau serviço. Portanto, não cumpre objetivos, não é dedicado, não tem competência, eventualmente pode ter tido algumas questões que fizeram com que fossem levantados processos disciplinares, os processos disciplinares no fundo depois não dão em nada, e a pessoa continua a desempenhar as suas funções exatamente com os mesmos problemas, e as pessoas à volta, os seus pares, os seus colegas, as pessoas que são utentes desse serviço, perguntam-se, mas como é que isto é possível? Como é que é possível continuar-se a perpetuar pessoas que estão nos lugares errados, mas que o setor público não consegue fazer nada em relação a isto? Porque não consegue despedir, a pessoa também não sente qualquer tipo de pressão, porque sente uma impunidade, porque já sabe que não é despedido, isto passa-se no Estado. Há muita gente que trabalha no Estado e que sente isto, sente que é injusto, os seus pares, muita gente que trabalha com mérito, olha para o lado e vê que os seus pares que não trabalham tanto quanto e não cumprem objetivos, têm muitas vezes exatamente os mesmos direitos, muitas vezes até em nível de avaliação tem exatamente a mesma avaliação. E isto é preciso reformar. De certeza que a maior parte dos que estamos aqui, a Patrícia se calhar não tanto, eu não sei se já teve alguma experiência de trabalho no setor privado ou no setor público, mas, por exemplo, os camaradas da Patrícia, que tiveram até há bem pouco tempo na Câmara de Évora, em off falavam muito disto, portanto, falavam muito desta incapacidade de se poder fazer o que quer que seja, por mais verificavam que as pessoas não tinham competência, as pessoas não desempenhavam as suas funções como deveriam desempenhar e mesmo assim não podiam fazer nada. Portanto, isto é uma realidade, portanto, é demagogia dizer o contrário, a maior parte das pessoas sente isto e já em algum momento da sua vida verificou esta situação. Portanto, nós precisamos de flexibilização, nós precisamos de valorizar o mérito, valorizar quem trabalha, quem se esforça, e aí eu também acho que este pacote laboral podia ir mais além, podia permitir que quer no setor privado, mas também no setor público, poderiam ser implementados prémios de mérito. Acho que isso era justo, as pessoas que mais trabalham devem ser efetivamente recompensadas, deveria olhar para a avaliação e procurar reformar o sistema de avaliação que está em vigor e o sistema de cotas, que é profundamente injusto.
É um sistema que, na minha opinião, está obsoleto, tem sofrido algumas alterações, mas que não surtem um efeito positivo, quer em quem tem que avaliar, tem uma sobrecarga de trabalho enorme, quer em quem é avaliado, que sente profundamente as injustiças que o sistema de avaliação tem inscritas em si. E eu acho que este pacote laboral podia ir mais além nesse aspecto. Era mesmo importante olhar de forma estratégica para isto, e eu acho que aí deveria também haver um consenso mais alargado dos partidos. Claro que também percebo esta posição da central sindical, da CGTP, de ter que, de alguma forma, sobreviver politicamente, visto que no Parlamento não o consegue fazer por via do seu braço, que é o Partido Comunista, tem que fazer de alguma outra forma, tanto que basta vermos quando é que existem greves gerais, não é? Isto não é por acaso que existe uma greve geral agora, nem é por acaso que a última tenha sido num governo da AD também. É a forma do comunismo sobreviver de alguma forma junto dos trabalhadores. E a UGT, que também precisa de sobreviver do ponto de vista sindical, também sabemos exatamente a posição em que está. Agora, que podemos dizer, há questões neste pacote laboral que têm que ser revistas e que merecem ser revistas, totalmente de acordo. Aliás, acho que as questões, por exemplo, da maternidade devem ser revistas, nós devemos ter uma visão mais estratégica do ponto de vista da maternidade, dar mais condições às pessoas para fazer acompanhamento aos filhos recém-nascidos, e conseguir olhar para isto até comparativamente com outros exemplos europeus que temos e do centro e norte da Europa. Acho que precisamos efetivamente investir aí, e este pacote laboral tem aí uma questão também muito concreta e que merece ser discutida. Não conheço as 100 propostas ou mais de 100 propostas que foram apresentadas a este pacote laboral, mas penso que algumas podem ser nesse sentido, e vamos ver quando elas forem tornadas públicas o que é que está em cima da mesa. São públicas. Luís Pardal, e no teu entendimento, o que é que está em causa com este pacote laboral e porque é que está marcada esta jornada de luta? Já assim, sim, parece que surgiu sem se esperar. Eu acho que é muito difícil de defender este pacote laboral. É claro que se nós formos pegar 1, 2 ou 3 aspectos muito concretos, nós podemos facilmente encontrar pontos de consenso, de consciência comum, de que, bem, isso não pode ser assim. De facto, alguém que não trabalha, não é, ou que não faz aquilo que é as suas tarefas, precisa de se encontrar uma solução para resolver este problema. Só que este pacote laboral não é só isso. Este pacote laboral tem um impacto tão grande, tão desajustado no contexto laboral, que é surpreendente. Porque, de facto, nós estamos se a lei, de uma forma estrutural, precisa de ser ajustada, sim, pois precisa. Só que precisa de ser ajustada não é no sentido em que está a ser. É que nós temos... a Patrícia falou aqui sobre vários aspectos concretos, não é? Que estão em cima da mesa deste pacote laboral. E eu vou falar aqui sobre outra perspectiva. Nós tínhamos uma agenda do trabalho digno que tinha como objetivos a redução da precariedade. É um exemplo. O reforço da proteção nos contratos, a valorização da negociação coletiva, a limitação do recurso a outsourcing para depois os despedimentos, o reforço do teletrabalho para os pais e a proteção dos pais. E estas medidas vêm completamente ao contrário disto tudo. Quando nós estamos numa situação de pleno emprego em Portugal, absolutamente desajustada, eu não consigo compreender isto. Aquilo que nós estamos aqui a falar é que uma empresa, agora houve um recuo, não é, dos 50 aos 250 trabalhadores, mas aquilo que estamos a falar é que uma empresa de 500 trabalhadores pode despedir em massa e no dia a seguir está a contratar um outsourcing. Portanto, e de uma forma continuada. Isto não faz sentido nenhum e, portanto, estamos a ir ao contrário. Ao mesmo tempo, depois o Governo oferece um palácio reabilitado à Confederação de Empresários, não é? Portanto, a atual Ministra, em 2018, fez uma intervenção em que se opunha absolutamente a tudo isto, que hoje, atualmente, está a propor. Portanto, está aqui alguma coisa em que o PSD se está a meter que eu sinceramente acredito que não vai ter sucesso. E não vai ter sucesso porquê? Há uma grande contestação social, não é? Eu tenho falado com pessoas que me dizem que vão fazer greve que nunca fizeram greve, não é? Portanto, isto de facto, dia 11, acho que vai ser uma coisa muito vincada. E que
há aqui um aspecto que é o seguinte: o PS votará, creio eu, contra esta proposta deste pacote eleitoral, este pacote laboral, não poderá ser de outra forma. E depois a AD vai ter que se entender com quem? Vai ter que se entender com o Chega. O Chega está a fazer aqui uma atuação de maquilhagem, que é dizer que é contra este pacote laboral, ou grande parte deste pacote laboral. Mas nós sabemos que o Chega é financiado e tem muita gente à volta do há muita gente à volta do Chega que tem muito interesse que este pacote e outro ainda pior venha a ser aprovado. E, portanto, o André Ventura vai estar aqui, desculpem lá se vou dizer, com o rabinho entre as pernas. É que vai estar. E, portanto, eu não sei como é que esta bota vai ser descalçada da AD, que está-se a meter nesta embrulhada sem, não faz sentido nenhum. Isto não faz sentido nenhum. É um retrocesso em relação a todos os países. Quer dizer, nós estamos na Alemanha, há vários setores que estão a passar para as 35 horas. Em França há uma grande pressão para reduzir. Na Bélgica estamos a avançar para os 4 dias. Isto não é nós reduzirmos o trabalho que as pessoas não querem trabalhar. Não é isso. O nosso problema do Estado e das empresas, o problema de facto é a produtividade, é a qualidade do trabalho que nós conseguimos fazer e produzir, e temos que de facto limar as arestas onde temos que limar. De facto, se calhar se a ADAP faz sentido como está atualmente, não faz. Se devem de haver medidas penalizadoras para quem não trabalha, deve de haver, mas quer dizer, mas não é nestes termos como estão a ser propostos. Patrícia, há duas realidades entre o trabalho público e o trabalho privado e que são distintas neste pacote laboral? Ou devem ter evoluções distintas? Este pacote laboral, eu acho que é importante que se tenha noção que vai atingir todos. Quer o setor privado, quer o setor público. Sim. E vamos lá ver, eu acho que se pode usar todos os argumentos. Da parte do PSD, eles estão a procurar, aliás, com a sua extraordinária máquina de propaganda, tentar maquilhar, encapotar. Portanto, esta estratégia de lançar coisas que sabem que vão gerar automaticamente e mais claramente. Aliás, lançou-se isso logo quando ele foi apresentado, as questões da maternidade, o luto gestacional, porque já era com a intenção de depois de as retirar e dizer, então, chegou-se aqui a um acordo, tirou-se estas, escondendo os verdadeiros pilares que ali estão, que eu acho que é fácil de entender, não há aqui dúvida nenhuma. PSD, Chega e Iniciativa Liberal querem, de facto, um profundo retrocesso nas condições de trabalho e de criar as melhores condições para uma maior ainda exploração. Isto não é progresso, porque flexibilizar, a lei hoje já permite com grande facilidade despedir, inclusive é no setor público, naturalmente, e pela luta dos trabalhadores ao longo dos anos cria estabilidade na vida, porque isso também é que gera progresso dos países. A estabilidade da vida, as condições, o acesso aos serviços públicos, o ter perspectiva, os salários dignos, as carreiras, é isso que faz com que impeça que milhares de jovens não consigam ver futuro no seu país. Não é a questão da flexibilidade e de ser moderno, andar a saltar de trabalho para trabalho e não saber se amanhã vai ter trabalho, se no outro dia é intermitente, se amanhã pode sequer pensar em se meter numa casa, porque as contas não são intermitentes. As contas do mês, da renda da casa, da prestação, da creche dos filhos, não são intermitentes. E, portanto, a precariedade não ajuda ao progresso dos países. Os baixos salários não ajudam ao progresso dos países e ao desenvolvimento. E, portanto, esta ideia que se quer ventilar de que isto hoje está tudo blindado, não é verdade. Hoje há uma desregulação imensa, demasiada. O que devia de haver era retirar as normas gravosas do Código de Trabalho e não acrescentar, por um lado. Depois, isto não é modernização nenhuma, isto é retrocesso. Depois, só um aspecto que é produtividade. Nós temos aumentado exponencialmente, e é ver os números, de produtividade em Portugal. E a distância que há entre aquilo que é o aumento da produtividade e aquilo que é os salários pagos, a distância cada vez é maior. Ou seja, quem produz, quem está a produzir, não está a ser valorizado. E, portanto, não se queira absolutizar exemplos que existem e todos nós conhecemos, quer no setor público, quer no setor privado, de gente que é mau trabalhador, em todas as áreas.
Há maus pedreiros, há maus médicos, há maus professores, mas não se absolutize, porque a generalidade trabalha e trabalha muito. E, portanto, o que está aqui em causa é fazer da vida de quem trabalha e quem gera a riqueza uma coisa completamente inalcançável do ponto de vista de possível gestão. O direito a folgas fica comprometido. Estamos já mesmo no final do programa, mas queria ouvir o Francisco face a esta questão de se o PSD está a meter-se por um caminho difícil de onde possa sair com a apresentação deste pacote laboral. As reformas são sempre caminhos difíceis, sabemos disso. As reformas tocam sempre em muitas realidades e tocam também em alguns poderes instalados que criam oposição, naturalmente, à mudança. Defender os interesses instalados das grandes empresas. Até ouvir a Patrícia falar aqui sobre a questão da estabilidade e do progresso. Portanto, ligar a estabilidade numa carreira ao progresso. E eu não discordo disso, portanto, acho que deve haver estabilidade. Acho que isso é muito importante, deve ser acompanhada também de mérito. Portanto, a pessoa deve efetivamente esforçar-se e trabalhar para isso. Mas é curioso, se nós formos olhar, por exemplo, para um exemplo de um outro país, onde houve muito progresso económico e onde todos conseguimos reconhecer isso, podemos ver exatamente quais foram as condições de trabalho e exatamente qual é que é a legislação, nomeadamente a China. Portanto, a China tem um partido argumentos, comunista. De facto, está aqui a falar não é falta de argumento. Países. O que é que aconteceu? A China tem um governo comunista, mas no que toca ao trabalho e para conseguir prosperidade económica, começou a adotar estratégias não foram capitalistas, foram ultracapitalistas. Portanto, se nós formos ver a nível de condições de trabalho o que é que está implementado, nós vemos que o trabalhador é aquele que é menos defendido. E eu não defendo isso, atenção, eu não defendo isso. Agora, é muito curioso nós fazemos esta comparação exatamente do que é o progresso e exatamente como é que funcionam as condições dos trabalhadores. Agora, eu acho que isto deve sempre assentar na valorização daqueles que mais trabalham, daqueles que se esforçam para conseguir os objetivos e os resultados e garantir naturalmente que ficam protegidos face a poderes mais que podem ser lesivos para si, do ponto de vista até dos próprios empregadores, e que sabemos que também existe. Portanto, há empregadores abusivos e os trabalhadores também necessitam ter os seus meios de proteção. Eu acho que é possível conseguir estabelecer este equilíbrio. Agora, reformar efetivamente cria lutas mais vincadas, mas depois, a médio e a longo prazo, conseguimos resultados melhores para o país. Luís Pardal, e falando do Francisco em reformas, sim, uma última nota: pode um governo de sem maioria absoluta reformar? Eu acho que é preciso progredir, é preciso corrigir excessos que por vezes também há, mas é o seguinte: este pacote laboral é um passo gigante para uma instabilidade social, será muito negativo para aquilo que é o regime laboral em Portugal. O pacote que está aqui em cima da mesa irá sempre ao próximo Presidente da República, portanto nunca a Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que o Governo, a AD, deve recuar absolutamente neste pacote laboral, deve criar uma comissão alargada sobre este assunto, deve haver uma discussão mais alargada, mas que este assunto deve parar por aqui, da forma como ele está a ser conduzido. Na reta final do programa de hoje vamos ao sim, não ou talvez. Patrícia Machado, o que traz? Um sim, um não ou um talvez? É um não, a este escândalo que eu pelo menos já tinha falado sobre ele aqui algumas vezes, mas que hoje ficou claro, se dúvidas houvesse, do crime político e económico, e pelos vistos também de outra natureza, constitui este crime, que é a privatização da TAP. E de facto, se dúvidas houvesse, ficou demonstrado que, para além do crime político e económico que ele constitui lesivo, profundamente lesivo para o país, parece que não fica só pelo crime político e económico, portanto sejam apuradas todas as questões que têm que ser apuradas. Francisco Brito, um sim, não ou talvez? Eu trago um sim à realização do 17º Congresso dos Arquitetos em Évora. Passados, creio que 25 anos, voltou a Évora e trouxe centenas de arquitetos para debater o panorama da arquitetura e do território, com uma questão muito especial, uma matéria que tem sido
debatida há muitos anos pelos arquitetos, que é a integração da Associação dos Arquitetos Paisagistas na Ordem dos Arquitetos. Foi assinado um protocolo de entendimento que inicia esse processo formal para que se possam juntar, e isto é um passo significativo e que foi dado em Évora, portanto, assinalar isto também com um sim. É o Luís Pardal. O meu sim vai para a Azaruja, vai para a freguesia de São Bento do Mato. Portanto, houve um reconhecimento das festas do Divino Espírito Santo da Azaruja como projeto de interesse cultural e enquadrado num mecenato cultural. Portanto, isto foi uma conquista da parte da Comissão de Festas, apoiado também pela Junta de Freguesia, e que há um reconhecimento do ponto de vista formal do Governo, fruto daquilo que é as características destas festas e do interesse histórico que tem, e portanto esta freguesia, a Azaruja, e toda a sua população, e naturalmente que o Concelho de Évora está de parabéns. É assim que chegamos ao final deste Sim ou Talvez. O encontro está marcado consigo para de hoje 8 dias, sempre à quarta-feira às 18 horas. Pode também escutar no fim de semana e na página de nfm.com, onde encontra a versão de vídeo disponível no YouTube. Boa tarde, até ao próximo programa.